Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender uma visão bem específica sobre o XRP e aquele seu famoso e gigantesco depósito em custódia, o tal do escrow. A fonte que nós analisamos sugere que isso não é só um monte de moeda guardada, não. É, na verdade, um plano muito bem calculado para o futuro das finanças no mundo todo. Então, vamos direto ao ponto. A questão central, aquela que deixa todo mundo, de investidores a céticos, intrigado, é essa. Qual é o verdadeiro propósito dessa montanha de XRP que continua trancada? É só para controlar a oferta ou será que tem um objetivo muito maior por trás disso tudo? A fonte que a gente analisa hoje tem uma resposta bem ambiciosa para essa pergunta. Vamos começar explorando a razão de ser desse mecanismo, tudo isso de acordo com a visão que nos foi apresentada. E aqui está, a tese principal é essa. A fonte defende que o escrow não é um simples cronograma de liberação de moedas para o varejo. Pelo contrário, é uma ferramenta totalmente estratégica, pensada para fornecer um ativo previsível e estável para as grandes instituições financeiras embarcarem no que é descrito como uma nova economia mundial. Então, os pontos-chave são esses. Olha só, o plano busca criar um ambiente controlado bem longe daquela volatilidade toda que a gente vê no varejo. Pensa bem, para instituições que movimentam trilhões, previsibilidade não é um luxo, é uma necessidade básica. O escrow, nessa visão, seria a grande garantia dessa estabilidade. E isso nos leva a uma separação fundamental que a fonte faz. A enorme diferença entre o mercado do dia a dia, do varejo, e o foco que é o mundo institucional. Agora, o que é fascinante aqui é esse contraste. De um lado, o mercado de varejo, que é visto como ruído, uma fase inicial, digamos assim. Do outro lado, a economia institucional, que seria o grande prêmio, o objetivo final. A ideia aqui é que toda essa discussão sobre o preço subir ou descer a cada dia é, na verdade, uma distração do propósito real, que é construir uma infraestrutura para pagamentos de altíssimo valor. Essa citação da fonte é bem direta, né? A perspectiva é de que o plano de longo prazo foi feito de um jeito que, em algum momento, o preço do ativo vai chegar num patamar tão alto que só as grandes instituições vão conseguir operar com ele de forma relevante. A compra em pequena escala se tornaria praticamente inviável. Tá, mas como exatamente esse plano institucional funcionaria na prática? Bom, a resposta, de acordo com a fonte, está na tecnologia que serve para conectar todas as peças desse quebra-cabeça. O protocolo Interledger, ou ILP, é a peça-chave aqui. Pense nele como uma espécie de tradutor universal para o dinheiro. Ele permite que diferentes sistemas financeiros, que hoje em dia não se conversam, possam ampliar valor um para o outro de forma totalmente transparente. É a cola do sistema. E para dar ainda mais peso a esse argumento, a fonte menciona uma documentação do Fórum Econômico Mundial. O fato de uma organização desse calibre citar o IOLP dá a entender que essa necessidade de conectar sistemas financeiros é um problema real, reconhecido nos mais altos níveis globais. E essa é a combinação que a fonte chama de fórmula matadora. Não é só o protocolo e não é só o ativo. É a sinergia entre os dois. O ILP, que conecta tudo, e o XRP, que funciona como o ativo de liquidez neutro para fechar as transações entre esses sistemas diferentes. Esse slide aqui ilustra o processo de forma brilhante, em 3 etapas. Primeiro, a gente tem que aceitar que vamos ter muitos sistemas diferentes convivendo, moedas digitais de bancos centrais, stablecoins e por aí vai. Segundo, o ILP entra em cena como o grande conector, a ponte. E terceiro, o XRP fornece a liquidez, o combustível, para que o valor passe por essa ponte de forma instantânea. Com toda essa infraestrutura em mente, a fonte sugere uma maneira completamente nova de se avaliar um ativo de utilidade como o XRP. Aqui, a fonte joga uma bomba numa das críticas mais comuns. O argumento é que a capitalização de mercado, que é uma métrica do mundo das ações, simplesmente não serve para avaliar um ativo cuja função é dar liquidez para trilhões de dólares em transações. É como tentar medir temperatura com uma régua. Esse quadro comparativo deixa a diferença bem nítida. Em vez de ficar olhando para lucros, a avaliação de um ativo de utilidade, segundo essa visão, depende do volume de dinheiro que ele precisa movimentar. São métricas totalmente diferentes para um propósito totalmente diferente. E o ponto crucial é este. Para movimentar trilhões de dólares, o ativo que serve de ponte precisa ter um valor alto. Se o preço for muito baixo, seria como tentar pagar uma conta de R$1 milhão com moedinhas de 1 centavo. Seria preciso um número tão grande de unidades do ativo que o sistema ficaria lento e ineficiente. Por isso, nessa lógica, o preço precisa subir para dar conta da demanda.
Isso nos leva à ousada previsão de preço da fonte. O número de $100 não é apresentado como uma especulação de mercado qualquer, mas como uma consequência matemática da função que o ativo foi desenhado para ter nessa nova economia global. Agora, vamos para a conclusão, que eleva a narrativa a um outro patamar. A ideia de que isso não é sobre um único ativo, mas sim sobre reconstruir o sistema financeiro inteiro. A fonte reforça sua tese citando nomes de peso, de instituições como o FMI e o BISP. O consenso entre esses especialistas é que o futuro não será de um sistema único dominando tudo, mas sim de vários sistemas que vão ter que conviver. E o grande desafio que todo mundo admite é fazer essa turma toda conversar e trabalhar em conjunto. Essa citação final resume perfeitamente a dimensão da mudança que está sendo discutida. A perspectiva que foi apresentada não é sobre uma melhoriazinha aqui ou ali, mas sobre uma reconfiguração completa da maneira como o valor se move pelo planeta. E a gente termina com essa pergunta no ar. O que foi exposto aqui, um plano meticuloso para a próxima geração da infraestrutura financeira mundial, como defende a fonte, ou é uma narrativa super otimista para uma aposta de altíssimo risco? Essa análise apresentou uma visão e a resposta final, bom, essa só o tempo poderá nos dar.